Bora falar de futebol, bora falar da derrota de ontem do Flamengo para o Palmeiras. Primeiro grande jogo da temporada. Claro que tem que ter muita calma nesse momento, né? Está é o início da temporada, foi o primeiro grande jogo do Flamengo na temporada. E a gente vem aqui falar no dia seguinte, né? A gente fala com mais calma, com um pouquinho mais de calma, porque no dia do jogo realmente todo mundo fica muito pilhado, todo mundo fica ali no calor do jogo. Então, no dia seguinte é um dia mais. Você consegue fazer uma análise, uma avaliação um pouco mais equilibrada, um pouco mais justa do que aconteceu ontem no primeiro jogo da temporada. Para mim, na minha forma de ver, foi o primeiro jogo do Flamengo na temporada. O primeiro teste realmente do Flamengo na temporada foi o jogo contra o Palmeiras. Para o Palmeiras também, né? Tem muito jogo fraco também no Campeonato Paulista. O pessoal fala, do Campeonato Paulista é isso, é aquilo, é o campeonato regional mais forte do Brasil, mas também tem muito jogo ruim também no Campeonato Paulista. Eu convido você para deixar o like, se inscrever no canal, é de graça, se inscreve no canal, dá uma força aí para o canal e acione o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos quando a gente postar, para você receber antes. Então, galera, vamos falar do jogo. E o jogo para o Flamengo foi muito ruim, né? O jogo de ontem, Flamengo e Palmeiras, final da Supercopa, Flamengo campeão da Copa do Brasil 2022, Palmeiras campeão brasileiro, Brasília, estádio Mané Garrincha lotado, os rubro-negros, como sempre, fazendo a sua parte. A torcida do Flamengo é espetacular, não tenho o que falar da torcida do Flamengo. Inclusive eu tô até sem o manto aqui, porque eu saí depois do jogo ontem, e hoje pela manhã eu resolvi gravar o vídeo bem cedo, antes de ir para casa. Então eu tô sem o manto aqui, mas vamos falar do Flamengo, mesmo sem o manto, vamos falar do jogo de ontem, Flamengo e Palmeiras. Não gostei da forma que o Flamengo entrou em campo. O Flamengo com as duas linhas para fazer o 4-4-2 realmente defensivamente não funcionou. Um 4-4-2 sem a bola, o time precisa ceder menos espaço para o adversário. E o Flamengo ontem cedeu muito espaço para o Palmeiras, mas muito espaço. Em nenhum momento, por exemplo, eu até falei com alguns amigos ontem, no pós-jogo, inclusive o link da live do canal Papo Fla Maior está aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar no link da descrição que você vai acompanhar a live que fizemos ontem no canal Papo Fla Maior com meu amigo Renato Moraes. E então nós falamos exatamente sobre isso. Em nenhum momento, na época do Dorival Júnior, por mais que o Dorival Júnior seja um treinador assim que organiza o time com mais simplicidade, o Flamengo do Dorival Júnior, que deu certo, que foi campeão de Copa do Brasil e Libertadores, era um Flamengo simples. Era um Flamengo que, tipo, cara, vamos aqui organizar isso aqui, eu deixo você um pouquinho mais preso aqui, eu seguro um pouquinho mais o Felipe Luiz aqui no campo mais defensivo, porque é confortável para o Felipe Luiz realmente trabalhar mais na construção, eu protejo, eu fecho mais aqui, o time fica mais compacto, de certa forma eu libero um pouquinho o lateral direito, que, por característica, que era o Rodinei, que atacava muito, e deu certo no período do Dorival. Podem fazer todas as críticas a Rodinei, que mereceu, porque ficou um bom tempo no Flamengo e não jogou, não apresentou um grande futebol. Mas no período do Dorival Júnior, o Rodinei deu certo, sim. Funcionou o Rodinei no período do Dorival. Não somente o Rodinei, como o próprio Everton Ribeiro funcionava muito bem ali pelo lado direito. Tanto que o Flamengo fez vários gols trabalhando a jogada ali pelo lado direito, Rodinei e Everton Ribeiro. Nosso lado direito ofensivo era muito forte no período do Dorival. Então você pode fazer todas as críticas ao Rodinei, mas no período do Dorival funcionou. O Rodinei foi embora com a taça Copa do Brasil que ele decidiu nos pênaltis, né? Acabou sobrando para ele, e aí o destino fez que um cara que sempre foi muito criticado foi lá e bateu o pênalti e foi campeão da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians, e também foi na bagagem mais uma Libertadores. É importante, o final do Rodinei foi muito bom. Então precisamos avaliar todo o contexto, e todo o contexto é que o time do Dorival era um time de operários simples, que todo mundo aceitou a ideia simples dele de jogar. Simples assim, na prática, simples porque quando ele pegou não tinha nada, o Paulo Souza não deixou nada para ele. E deu muito certo. Ontem, no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, o Vitor Pereira, nada deu certo.
O nosso lado direito não funcionou nem no ataque nem na defesa. O Flamengo foi uma presa fácil, tanto defensivamente quanto ofensivamente, no jogo de ontem contra o Palmeiras. O nosso lado esquerdo funcionou alguns momentos, inclusive o gol do Pedro foi uma jogada do Ayrton Lucas, mas tudo bem, você esperar que o Ayrton Lucas em algum momento vá ao ataque é previsível, porque é uma característica do Ayrton Lucas. Mas quando eu falo do sistema do Vitor Pereira para o jogo de ontem, quando eu falo do sistema que não deu certo, por quê? O Flamengo deveria ter mais solidez defensiva jogando com Varela, por exemplo. O Varela, todo mundo sabe que por característica ele é um jogador mais defensivo. Pela lógica, o lado direito do Flamengo deveria ser um lado direito mais consistente. Que o adversário sofra um pouco mais para penetrar naquele setor. E não aconteceu. O nosso lado direito foi uma mãe. Tava uma avenida Varela ali do lado direito. O Varela cerca, não dá o bote. E isso dá tempo do jogador do Palmeiras pensar a jogada, trabalhar a jogada. Parece que o jogador do Palmeiras ele sabia que o Varela não iria diminuir o espaço, não iria incomodar. Então todas as vezes que o Flamengo era atacado ali no setor, havia muito espaço. Para mim, individualmente, o Varela muito mal, sim, mas todo o sistema realmente estava muito espaçado. Um time jogou muito arreganhado. Lembrou o Flamengo do Paulo Souza, que jogava muito aberto. Que era um time que o adversário penetrava facilmente nas linhas. O Flamengo, a postura do Flamengo dentro de campo, o esquema do Vitor Pereira não funcionou, né? Tanto que o Palmeiras fez 4 gols no Flamengo. Não tem como defender nenhum sistema de jogo em um jogo como aquele, numa final. Não dá para defender um time que toma 4 gols. Aconteceu muitos erros. Um time que toma 4 gols em decisão, em qualquer decisão que seja, por mais que fosse uma Supercopa, em qualquer decisão que seja, um time que toma 4 gols, muita coisa deu errado. E isso tem que ser feito, esses apontamentos. Esses apontamentos precisam ser feitos, apesar de ser no começo do trabalho do Vitor Pereira. Agora o Flamengo vai ter mais um jogo pelo Mundial, pelo Campeonato Carioca, e depois vai rumo ao Mundial para tentar fazer um bom trabalho por lá. Não pode nem pensar em jogar um jogo que jogou ontem contra o Palmeiras no primeiro jogo do Mundial. Estou falando do primeiro jogo, né? Nem contra o Real Madrid. O primeiro jogo do Mundial não pode nem pensar em jogar da forma que jogou ontem contra o Palmeiras. Então, Vitor Pereira, eu no lugar do Vitor Pereira simplifico. Eu sei que o próprio Gabigol falou na entrevista, na área mista, que é um sistema novo. E uma das características que o Flamengo tinha na época do Dorival, o Flamengo ontem não apresentou nenhuma delas. No caso, principalmente o nosso lado direito. Mais uma vez, repito, nosso lado direito não funcionou nem defensivamente, nem ofensivamente. Alguns gols do Palmeiras ali sempre explorando o nosso lado direito de defesa. Nosso lado direito de defesa foi aonde o Palmeiras conseguiu os gols, fora o pênalti. Os 3 gols que o Palmeiras fez no Flamengo foi tudo explorando o nosso lado direito de defesa, que deveria ser mais consistente ali com o Varela, já que o Varela não ataca muito, ele deveria ser mais consistente e não foi. Então é isso. Não gostei do primeiro grande teste do Flamengo. Dá para melhorar? Claro que dá, tem muito tempo pela frente, o início de trabalho. O que me incomodou muito ontem no primeiro jogo do Vitor Pereira é que ele lembrou muito o Flamengo do Paulo Souza. Me lembrou muito. Tá? Precisa e vamos melhorar. Eu acredito que vamos melhorar. Vitor Pereira também tem que acertar algumas escolhas, rever algumas escolhas. Tanto que ontem ele tira o Varela, coloca o Mateuzinho. Quando ele tira o Varela e coloca o Mateuzinho, de certa forma, já é até um meia-culpa, né, que ele faz. Pô, coloquei um lateral defensivo, o Palmeiras entrou pelo lado direito fácil e não funcionou. Agora eu preciso de um lateral que ataque. E aí? Já que estava a Avenida Varela, por que não colocou o Mateuzinho no começo do jogo, então? Pelo menos a gente saberia que o Flamengo ia agredir mais por ali. O lado direito que funcionava muito na época do Dorival, que ontem não existiu. Resumindo, ontem no primeiro grande teste do Flamengo, o nosso lado direito morreu. O lado direito que funcionava muito bem na época do Dorival. Então, é para parar, pensar e ver o quanto vale a pena matar o nosso lado direito com o lateral que não ataca. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto aí. E essa semana tem Campeonato Carioca
E o Flamengo vai partir para Mundial e a gente vai estar aqui para falar de Flamengo com dor de cabeça, puto. A gente termina esse vídeo aí, porque eu não gosto de perder para Paulista, eu não gosto de perder para time paulista, e ontem o Flamengo conseguiu tomar 4 gols do Palmeiras. Segue, tem muito campeonato ainda, o ano só está começando, mas fica aí de alerta para as coisas que precisam ser melhoradas, e vai melhorar. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, é de graça, bora falar de futebol.